Bom dia a todas e a todos. Daremos início agora à sessão especial destinada a homenagear os 72 anos de criação do então Território Federal do Amapá. Tenho a imensa honra de convidar, primeiramente, para integrar esta mesa, o também subscritor dessa sessão solene, segundo governador do então Estado do Amapá e atual senador da bancada, senador João Alberto Capiberibe. Convido também para integrar a mesa dessa sessão solene o senhor Roberto da Silva Álvares, promotor de justiça e atual procurador-geral de justiça do Estado do Amapá. Também tenho a honra de convidar os prefeitos aqui presentes. Primeiramente, o prefeito José Maria, do município de Serra do Navio. E, ato contínuo, também convido Sua Excelência, o prefeito Raimundo de Alcimar Ney de Souza, prefeito do município de Vitória do Jari. Como já disse, a presente sessão destina-se a celebrar os 72 anos de criação do então Território Federal do Amapá, nos termos do requerimento 877 de 2015. Feita a composição desta mesa e declarando já aberta essa sessão, quero convidar a cantora Hanna Paulino, acompanhada do violinista Vinícius Bastos da Rocha e do percussionista João Fernandes Monteiro, o nosso João Batera, para se apresentarem nessa sessão. Quero, antes de ouvir a voz de Hanna Paulino, registrar aqui o agradecimento a Diário FM, em Macapá, do Grupo Diário, que está em link com a Rádio Senado, transmitindo ao vivo esta sessão solene para todo o Estado do Amapá. Também essa sessão solene está sendo transmitida pela TV Senado e, através desses meios de comunicação da Rádio Senado, da Diário FM, da TV Senado, nós cumprimentamos todos os amapaenses do Oiapoque ao Jari que assistem a essa sessão. Acompanharemos agora Hanna celebrar e proferir na sua voz um hino nacional e, em seguida, um hino do Amapá. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor
dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deste rincão brasileiro, seja sempre teu grito partido, de leal coração altaneiro, salve o rico torrão do Amapá, solo fértil de imensos tesouros. Os teus filhos alegres confiam no futuro repleto de louros. Se o momento chegar algum dia de morrer pelo nosso Brasil, onde ver deste povo a porfia pelejar neste céu cor genil. Descendente da raça guerreira, ergue forte, leal sobranceira, a grandeza do nosso Brasil. Salve o rico torrão do Amapá, solo fértil de imensos tesouros. Os teus filhos alegres confiam no futuro repleto de louros. Se o momento chegar algum dia de morrer pelo nosso Brasil,
onde ver deste povo a porfia pelejar neste céu cor de anil. Se o momento chegar algum dia de morrer pelo nosso Brasil, onde ver deste povo a porfia pelejar neste céu cor de anil. Hanna pode continuar aí ao som da caixa de Marabaixo, alegrando a gente agora com a legítima música popular amapaense. De repente ouvi-se o som do tambor. Parecia que o mundo iria girar, feito a saia daquela morena faceira que encantava a todos naquele lugar. Eram preces, louvores, batuques aos santos, gritos de uma senzala ao se libertar. Mostrou para todos no meio do mundo que esse tempo é o tempo de fé e de louvar. Feliz me seguindo a cantar, esperança nos olhos, paz e sorrisos, e a força divina que vem do rio mar. Soava o batuque em minha alma e na sua, e se é sonho não quero mais acordar. Quero mais a inocência de uma menina, e a força divina que vem do cantar, e a força divina desse lugar, e a força divina que vem do rio mar. De repente encerrou-se o som do tambor, e o mundo resposta parou de girar. Com tristeza no rosto daquela morena, olhos rasos d'água se pôs a dança. Ressoou o batuque no meio do mundo, descortinando o céu, revelando o luar, e o canto novo que vem da floresta. Irmãos calejadas ainda batucar. Oh, e rolando o batuque no meio da rua, vejo o povo feliz me seguindo a cantar. Esperança nos olhos, paz e sorrisos, e a força divina que vem do rio mar. Soava o batuque em minha alma e na sua, e se é sonho não quero mais acordar. Quero mais a inocência de uma menina, e a força divina que vem do cantar, e a força divina desse lugar, e a força divina que vem do rio mar. Cantar, lugar, rio mar.
verso de amar, é um grito de amor. Negro, tua cor e tua raça, negro, tua cor e tua raça, é um verso de amar, é um grito de amor. Negro é uma flor, negro é um mar de poesia. Negro é arte, é cultura, é história, é magia, é semente de riquezas, é uma estrela que brilha com a força de uma raça que não cala. Nossos agradecimentos à inconfundível e bela voz de Hana Paulino, acompanhada também dos nossos músicos amapaenses, nossos já patrimônios da música amapaense, Vinícius Baixo da Rocha e o João Fernandes Monteiro, que só é conhecido no Amapá como João Batera, né? Aqui, eu acho que é a primeira vez que a gente descobre o nome do João Batera por inteiro. Hana, João, Vinícius, nosso muito obrigado pela apresentação e por ter trazido esse toque de poesia e esse toque de musicalidade, negritude amapaense para a abertura dessa sessão. Da força do povo tucuju. Muito obrigado, senador. O agradecimento é nosso, Hana. Mais uma vez, muito obrigado. Antes de passar para o primeiro orador, eu queria fazer o registro aqui de mais alguns convidados a essa sessão solene. O senhor Lorival Freitas, deputado federal, um dos primeiros deputados federais do período Amapá, um dos primeiros representantes do povo amapaense do período Amapá-Estado, deputado federal no período de 1991 a 1995. O primeiro secretário da Embaixada da França no Brasil, nossa fronteira ao norte, com a Guiana Francesa, com a Comunidade Europeia, com a República da França, fronteira a qual temos todo carinho para estabelecer e integrar cada vez mais as relações entre o Brasil e a França, o Amapá e a Guiana Francesa. Se o Mathieu Jagot seja
bem-vindo a essa sessão. É uma honra para nós contarmos com a presença de representação francesa nessa sessão solene. Senhor João Paulo de Oliveira Furlan, promotor de justiça do Estado do Amapá. Senhor Brigadeiro do Ar Rui Chagas Mesquita, chefe da Assessoria de Relações Institucionais do Comando da Aeronáutica, ilustre amapaense, sempre está aqui conosco no Congresso. É uma honra recebê-lo nessa sessão solene. Senhores Janari Nunes Filho e Guaracá Nunes filhos ambos, do primeiro governador do Amapá, um dos pioneiros e a qual se deve muito a celebração do dia de hoje, filhos de Janari Gentil Nunes. Senhora Lucila, filha de Celso Salé, ex-deputado federal, uma das lideranças políticas mais eminentes do Amapá. Queria também dar boas-vindas ao Nunes, presidente do Sindicato de Servidores Públicos Federais do Amapá, e a todos e todas da comunidade amapaense que estão aqui, da comunidade amapaense radicada em Brasília, que estão aqui prestigiando essa sessão. Ato contínuo, tenho a honra de passar a palavra para também um dos signatários de sessão solene, o senador João Alberto Capiberibe. Randolfo Rodrigues, que preside essa sessão solene em homenagem à data de criação do território federal do Amapá, uma região insular, distante do resto do nosso país e ainda não conectado por rodovia. Senhor presidente Randolfo, que preside a sessão, e que tomou a feliz iniciativa de promover esse encontro histórico, não é? Entre os filhos daquele que foi o primeiro governador do Estado, Guaracá Nunes e Janari, que leva o nome do pai, que era uma odisseia, né? Imagine atravessar para a margem esquerda do rio Amazonas em 1944, quando por lá chegou um oficial do Exército Brasileiro com uma enorme disposição de integrar aquela região do país, não é, ao espaço nacional. Realmente era uma enorme aventura. 1900, ainda é hoje, atravessar para a margem esquerda do rio Amazonas continua sendo uma bela aventura humana, e principalmente transformar aquele pedaço de chão num lugar bom de viver e que possa nos trazer sons harmoniosos como nós acabamos de ouvir, não é? Que é resultado do encontro de povos africanos, portugueses e indígenas. Ali é a síntese, o Amapá é a síntese desse país. Uma integração entre povos tão distintos, né, que produzem coisas tão belas quanto a música, a dança, a artes plásticas. O Amapá tem esse privilégio, né? É um ponto de encontro de gente vinda da África, dos que ali viviam há milênios e dos aventureiros portugueses que atravessaram o Atlântico. Queria cumprimentar também o senhor Procurador de Justiça, Roberto da Silva Álvares, que junto com a sua equipe, depois de alguns anos, revelou ao povo do Amapá a existência do Ministério Público. Muito obrigado pelo desempenho, porque antes não se sabia, ainda não se conhecia aquilo que a Constituição de 88 havia definido como função para o Ministério Público de fiscal das leis. Então, com a presença do procurador Roberto Álvares e da procuradora Ivana Sei, se revelou ao povo do Amapá, de fato, o significado e a função, né, do Ministério Público Estadual. Queria cumprimentar os senhores prefeitos de Serra do Navio, né, que é ali onde
se encontra, ou se encontrou uma pedra negra que não se sabia o que era, e que o pai desses dois presentes aqui, Janari e Guaracá, ofereceu um prêmio a quem trouxesse informações sobre a existência de minério de ferro. E Mário Cruz era um mascate, na Amazônia nós chamávamos de regatão, que andava com as suas embarcações comercializando com os ribeirinhos, principalmente com os produtores de látex. E ele então encontrou uma pedra e levou ao governador, e o governador mandou analisar essa pedra e resultou que era minério de manganês de altíssimo teor. E daí começa a exploração, que foi concluída antes do tempo. O contrato ia até 2003, o contrato do manganês do Amapá ia até 2003, mas a fúria exploratória fez com que se esgotasse as minas em 1997. Imagina o impacto que isso produziu, porque a mineração provoca esses impactos. Quando entra, ela atrai milhares de pessoas, investimentos, mas quando esgota, vira Vila Fantasma, que é um pouco o caso da Serra do Navio. Queria cumprimentar também aqui, que compõe o prefeito lá de Vitória do Jari. Vitória do Jari, ele está localizado em Vitória, Jari é o rio, localizado em frente à fábrica que atravessou o mar, imortalizada por Chico Buarque. Não sei se vocês lembram, tem uma estrofe numa música dele, Bye Bye Brasil, em que ele fala que colocar uma usina no mar talvez fique ruim para pescar. Então ele mora em frente dessa usina, que foi construída no Japão e atravessou o mar numa das aventuras mais mirabolantes da história da Amazônia, que é a implantação do projeto Jari, concebido pelo um americano chamado Daniel Ludwig, no tempo da ditadura militar civil, que infelicitou o país durante muitos anos. Esse projeto foi enfiado goela abaixo daquelas comunidades locais lá e arrastou para o coração da floresta 100 mil pessoas. E ele é o prefeito da cidade vizinha, e hoje o projeto do Daniel Ludwig está em crise e está desempregando milhares de pessoas que pressionam o prefeito em busca de alternativas. Então, a mineração tem esse aspecto, que ela pode promover um surto de crescimento econômico, de investimentos, e rapidamente também pode desaparecer. A fábrica é para a produção de pasta de celulose. E gostaria de cumprimentar também o assessor de Relações Institucionais da Aeronáutica do nosso país, o brigadeiro Mesquita, com o qual trabalhamos ombro a ombro em busca de atender às demandas da nossa aviação, da nossa aeronáutica, e que muito nos orgulha pelo fato de ser um santanense, lá do nosso estado, e que se destacou na profissão que abraçou. Eu queria também cumprimentar o promotor de justiça, João Paulo Furlan, enfim, a todos os presentes, a minha assessoria que está prestigiando também essa solenidade. Dizer que a história do Amapá começa lá pelos ídolos do século XVI. Em 1758 foi criada a vila de São José de Macapá, a antiga província dos Tucuju, na margem esquerda do rio Amazonas, com fins militares para defender o que seria as terras do Cabo Norte. Em 1764 é lançada a pedra fundamental da fortaleza de São José de Macapá, parte do projeto de defesa da Amazônia desenvolvido pelo Marquês de Pombal, que era o gênio da defesa militar. Imaginar, conceber
naquele momento, um forte na foz do rio Amazonas, tinha que ter um conhecimento profundo da região. E a verdade é que ele tinha, porque o irmão dele foi governador do Pará e o Pará ameaçou ser a capital do país. Quase que a gente inverte o processo de desenvolvimento, não é? Colocando a Amazônia como centro, não é, do desenvolvimento do nosso país. Então, Pombal tinha essa visão estratégica fantástica e decide construir um forte, porque sabia que para subir o rio Amazonas necessariamente teria que passar em frente aos seus canhões que ele instalou ali. E daí, claro, criou uma dificuldade enorme, porque era um momento de partilha do mundo entre os países europeus, não é? Então, os países europeus se dividiram o mundo. Nós temos o Tratado de Tordesilhas que dividiu aqui entre portugueses e espanhóis a América. E a África e a Ásia foi dividida entre franceses, ingleses, e os alemães terminaram chegando por último e promoveram 2 guerras em função disso. A Primeira e a Segunda Guerra são guerras intercapitalistas em função de que o mundo já estava dividido, os alemães não tinham como expandir os seus domínios e a sua economia, então terminaram promovendo uma guerra entre eles. E essa região do Amapá, ela durante todo o período colonial, depois no Império, não é? E também na República, foi contestada em função desses tratados e de uma confusão entre o rio Araguari e o rio Oiapoque. Terminou havendo um conflito que durou séculos com a França. E esse conflito só foi resolvido em 1900, por um acordo na Suíça, intermediado pelo governo suíço, entre o governo brasileiro e o governo francês. Mas, sobretudo, esse acordo terminou acontecendo em função de um massacre ocorrido em 1895, na vila de Amapá, em função de um desentendimento entre autoridades francesas. A França mandou uma fragata resgatar um representante do Estado francês na região contestada, que não tinha nacionalidade. Conviviam brasileiros e franceses ali de uma forma muito harmoniosa, não havia litígio nessa convivência, pelo menos a história não registra grandes conflitos entre franceses e brasileiros, mas lá pelas tantas, autoridades brasileiras detiveram uma autoridade francesa e uma esquadra francesa veio resgatá-la, e o comandante do lado brasileiro se desentendeu e matou o comandante francês, e aí a tropa, sem comando, massacrou a população civil, matando os dados é de 55 a 60 pessoas, não é, desse massacre. E eu lembro que quando fui governador, senhor presidente, senador Randolph, eu mandei uma pesquisa para localizar os restos mortais, infelizmente não encontramos, não é, desse massacre, para registrar na história. Mas a partir desse massacre, que virou um escândalo internacional, então aí as autoridades dos 2 países assumiram um entendimento e ficou resolvido de que da margem esquerda do rio Araguari à margem direita do rio Oiapoque era, de fato, território brasileiro, e aí, a partir de 1º de dezembro de 1900, esse litígio ficou resolvido. É verdade que nós passamos quase um século sem um entendimento maior. Nós retomamos a cooperação com a Guiana, até porque nós dividimos ali uma fronteira enorme, a maior fronteira que a França tem, não é, e a União Europeia. São 670 quilômetros de fronteira com o Brasil, e essa fronteira toda está localizada no Amapá. Quando eu falo em fronteira com a União Europeia, as pessoas até se assustam. Mas como? São fronteiras ainda promovidas pelo expansionismo europeu, e a Guiana Francesa é, de fato e de direito, e um território, um departamento francês, na verdade, uma região francesa, não é, hoje reconhecida, e que é fronteira com o nosso país. Então, a partir de 1995,
é que nós está ali a ponte sobre o rio Oiapoque, que aguarda há 4 anos para ser inaugurada, não é? Então, eu renovo aqui o apelo ao presidente Dilma para que a gente possa inaugurar essa ponte antes do final do ano. Eu acho que pelo lado francês já não há nenhuma dificuldade. Eu sei que toda a estrutura do lado francês está montada, nós somos os retardatários nesse processo e eu faço um apelo aqui ao presidente para que a gente possa concluir, não é? Porque a ponte é para unir os povos, não é? E a cooperação se deu em função de que nós descobrimos que os problemas que vivem lá os franceses do lado da Guiana, vivemos nós. Então, se nós temos problemas comuns, as soluções precisam ser comuns. De 1943, imaginem quando Janari Nunes chegou ao Amapá, em 1943, ele herdou todos esses conflitos, não é, que vinham do período colonial e também conflitos internos. E ele instalou a capital em Macapá, não é? Quando ele chegou à fortaleza de São José de Macapá, que era o bastião da defesa do espaço amazônico, instalado por Pombal, estava há um século mergulhado na floresta, tinha desaparecido, já não se via. Você imagina o forte, tem fotografia do forte, que é uma coisa gigantesca na margem do rio. Ele tinha sido reabsorvido pela floresta, porque a floresta cresce, né, na nossa região de várzea, não é, cresce metros por ano. As pessoas vão dizer, não é possível que uma árvore cresça metros por ano. É verdade. A floresta úmida, a várzea úmida promove um crescimento com a insolação fantástica dos trópicos. Então, aquela fortaleza foi engolida, a floresta recuperou seu espaço de antes, não é? E quando ele chega, ele então redescobre, né, a fortaleza e retoma, e aí implanta a infraestrutura. Infraestrutura é uma parte ainda está viva até hoje. E eu tive a felicidade de estudar no primeira escola construída, uma belíssima escola. Agora imagine vocês, uma escola construída em 1944, acho que foi inaugurada em 45, se eu não me engano. Era de uma velocidade no processo de construção para a época e para hoje também continua sendo. Essa escola, Grupo Escolar Barão do Rio Branco, era uma escola que tinha creche, vejam só, creche, não, ensino infantil e ensino fundamental, mas também tinha um teatro. Mas além do teatro, tinha uma piscina. Imagina se a gente faz escola como... Então, um pensamento político, estratégico e de desenvolvimento do primeiro governador, Coronel Janari Nunes, era algo que atravessou o tempo, né? Eu estudei no Grupo Escolar Barão do Rio Branco. Eu estudei lá, graças a uma escola pública. Hoje eu posso fazer discurso aqui no plenário do Senado Federal, porque sem essa escola pública eu não estaria aqui, certamente. Então, eu tenho... Tem uma passagem, a passagem do Marechal Rondon por Macapá, por terras do Cuju, em 1927, ele descreve um quadro desolador, de abandono completo, né? E exatamente em 1927, no auge da crise da borracha, né? Porque a Amazônia teve alguns momentos de crescimento econômico com a exploração, a extração, não é, do látex, teve uma explosão econômica, mas de uma economia voltada para fora. Então, na hora que se desenvolve e se sintetiza a borracha do petróleo, a seringa desaparece. Mas
a verdade é que Macapá era realmente um lugar, e o Amapá como um todo, um espaço isolado e abandonado. Com a criação do território, então, a União passou a olhar de uma forma diferenciada a região e instalou uma infraestrutura que atravessou o tempo. Com a criação dos territórios federais, o presidente Vargas, que também tinha uma visão estratégica, uma visão geopolítica, que eu tenho certeza e convicção que ele aprendeu com os militares brasileiros, que das instituições brasileiras, os militares têm essa visão geopolítica. Eu me lembro que eu fiz uma visita à República da Guiana e estava o adido militar. E nós estávamos numa discussão e eu estava criticando duramente a construção da Transamazônica. Transamazônica não, era Perimetral Norte, uma estrada projetada no período da ditadura civil-militar que ia de Macapá até o Acre. E essa estrada enterrou alguns bilhões de dólares, né? Que ela começou, tinha vários acampamentos, essas estradas. Uma no Amapá, que avançou em torno de 230, 260 quilômetros, não é? Para assim, que ia se encontrar pela margem da Amazônia até o Acre. Essa estrada, se ela tivesse se concretizado, nós teríamos destruído a Amazônia. Nós teríamos destruído a floresta. Nós não teríamos hoje 18% de deflorestação da Amazônia. Nós teríamos já os 50% e já seria irreversível, não é? E nós estávamos discutindo exatamente o Arco Norte. Aliás, a Transguianense, que era a articulação que nós fazíamos na época para integrar o Amapá aos países do platô da Guiana em função de suas densidades populacionais compatíveis. A Guiana Francesa não deve ter hoje mais do que 250 mil habitantes. O total da Guiana Francesa, do Suriname, da República da Guiana e de Roraima não ultrapassam 3 milhões juntos, não é? Então, era um bloco ali compatível que poderia ser integrado por uma rodovia, e nós estávamos discutindo o financiamento, não é, pelos bancos, pelo BID, pelo Banco Mundial, para financiar a parte da rodovia interligando Macapá até Roraima. E um militar falou, disse, olha, essa, do ponto de vista geopolítico, é o que nos interessa. Está fora do nosso território e nós podemos defender o nosso... Ainda se falava em defesa de território, hoje não existe mais, né? Hoje nós temos uma mudança tão fantástica na política, na cultura, nas relações humanas, nos costumes, nos hábitos. Está mudando tudo, não é? Os espaços territoriais tendem rapidamente a desaparecer. Eu imaginava que essas fronteiras traçadas pela aventura europeia na América, ela ainda levaria 100 ou 200 anos para se dissolver, para desaparecer. Mas com o ciberespaço, com as redes sociais, com a internet, com a comunicação, a telecomunicação e a informática, que está mudando completamente. Hoje, as relações nossas são relações... Nós nos relacionamos mais pela rede do que, na realidade, no contato pessoal. Isso está mudando completamente. Nós vamos ter que repensar nossas estratégias de defesa, porque não são mais territoriais. Os territórios desaparecem nessa relação global. As pessoas estão se comunicando das suas mesas, da sua cama, de Macapá, com quem está na China, com quem está na Europa. Então, as pessoas, há um mundo que está se aproximando, não é? E isso certamente, em poucos anos, vai
vai ter uma diluição das fronteiras, porque as fronteiras são feitas pelos seres humanos, pelas instituições humanas. E quando os seres humanos resolvem se conversar diretamente, sem passar por essas instituições, as fronteiras desaparecem. E é isso, da mesma coisa que nós construímos culturas locais, não é? E nós acabamos de ver a música local, nós construímos culturas nacionais. Nós, brasileiros, temos algumas identidades nacionais, temos o samba, a feijoada, não é? Um comportamento do jeitinho brasileiro, né? Isso é uma cultura construída através das relações diretas, não é? Reais do povo brasileiro. Agora nós estamos construindo outro tipo de cultura, que é essa cultura das redes, né? A cultura do ciberespaço, e não é uma cultura mais... Você pode levar a sua influência local, mas ela está se generalizando e nós vamos ter uma cultura global, né? Então, todo esse conceito de fronteira nós vamos ter que rever nos próximos anos, não é? E, inclusive, rever o papel do Estado e sua relação com a sociedade, né? Porque nós temos que entender que essas mudanças elas vão acontecer. Um dia desse eu vi aqui um senador estava discussando, falando sobre a entrada dos carros em São Paulo do início do século XX, não é? E que trazia uma notícia de uma manifestação, de uma grande manifestação dos cocheiros, não é? Repudiando a entrada dos carros, porque ia tirar o mercado deles, imagine, né? Uma luta inglória, né? E terminou desaparecendo a carroça. Mas você sabia que ainda tem leis vigentes que regulamenta as charretes, né, andando nas cidades brasileiras. Mas eu queria finalizar, senhor presidente, meu discurso, minha fala nesse dia importante. É um dia importante porque é o dia em que tudo começou no Amapá, não é? E que essa decisão do presidente Vargas de criar os territórios, e em particular o Amapá, também tinha como objetivo, além da integração do espaço físico, não é? Até porque, na verdade, quem integrou o Brasil nesse espaço enorme, continental que nós temos, foi o povo brasileiro, né? Que avançou, não é? por todos os espaços de norte a sul, mas ele, no Amapá, tinha um aspecto muito especial. Já se tinha indícios e notícias da riqueza mineral, né, que o subsolo do Estado guardava. E continua guardando, né? O Amapá é um estado mineralizado, não é? Um estado fantástico, não é? Você tem uma diversidade de minerais que raramente só talvez Minas Gerais, não é? Talvez Minas Gerais tenha. Então houve uma pressa no sentido de estabelecer um tentáculo da união da região para poder promover a exploração da mineração, e teve essa lucidez, né, do primeiro governador Jeanine Nunes de promover um contrato, que o contrato na época, que pareceu contrário aos interesses do Brasil, hoje a gente tem uma leitura diferente. O contrato foi bem feito e permitiu a exploração. O que faltou era nós nos acomodamos com aquele contrato e terminou, não houve um desdobramento da cadeia produtiva do manganês. Na hora que cesariam as minas, virou cidade fantasma, acabou a atividade econômica. Eu diria assim que hoje o Amapá é definitivamente um estado da federação, com algumas experiências, não é, de tentativas de desenvolvimento, buscando melhorar a vida social, melhorar a vida cultural, desenvolver a economia, mas, sobretudo, preservar a natureza, preservar a floresta. Essa experiência, nós somos um povo hoje muito preocupado com a preservação do meio ambiente. E isso é muito importante, porque nós sabemos que dentro desse processo de mudança que o mundo está vivendo, não é, em que eu anuncio
o desaparecimento das fronteiras nacionais, não é? Porque as fronteiras são ficções, não? Vocês imaginem, é tão ficção as fronteiras nossas, que na fronteira com a Guiana Francesa vive o povo Palicur, que é um povo que fala, tem uma fala que vem da América Central. E a metade deles vive do lado brasileiro e a outra metade vive do lado francês. E minha filha, que é antropóloga, fez sua tese, né, sobre a religião entre os Palicur. E ela me contou que um dia ela estava lá e tinha uma partida de futebol entre os Palicur da França e os Palicur do Brasil. E aí lá vinham os meninos, né, espavoridos, cansados, suados, e aí ela perguntou, e aí, quem ganhou a partida? Ganhou o Brasil. Ganhou o Brasil. São tudo parentes, não é? Mas a fronteira os separa. Eu tenho certeza que a cultura é igual, de tanto de um lado quanto de outro, as relações são absolutamente de parentesco e não de nacionalidade. Então, isso aí, claro, na África é a mesma coisa. Na África foram divididas famílias, não é? Quando passaram as linhas lá dividindo a África do Sul, o Botsuana, Moçambique, né? Os portugueses passavam a linha e separavam as famílias inteiras, né? Então, de repente, você tinha uma família, o pai morando pertencia a um Estado nacional, a mãe do outro, entende? Os parentes, tudo dividido. Então, é claro que isso vai chegar um momento que vai ter fim. Portanto, para nós, no Amapá, é importante continuarmos, não é, nessa linha de busca de cooperação com os nossos vizinhos e chamar a atenção cada vez mais para a união, para que a gente se integre definitivamente. Né? Ultimamente, chegou o Linhão de Tucuruí, né, para buscar energia que nós produzimos. Né? Antigamente, as pessoas imaginavam, senador Randolph, as pessoas imaginavam que esse linhão, e havia uma propaganda nesse sentido, uma propaganda intensa aqui, inclusive da tribuna dessa casa, dizendo que o Linhão de Tucuruí iria da hidrelétrica de Tucuruí até o Amapá, para iluminar o Amapá, porque nós tínhamos uma produção pequena de energia. Aí hoje o Linhão está lá, mas as 3 hidrelétricas que produzem energia, toda a energia produzida por ela é vendida fora do Amapá. Então, o Linhão foi para integrar essas coisas da economia, não é? Quando há interesse, os fatos acontecem. Então, quando houve mudança no marco regulatório da produção de energia, e aí, então, o Estado brasileiro garantiu transportar, como garante as estradas, né? O Estado brasileiro, ao longo de toda a história, abriu estrada para a indústria automobilística avançar. E a mesma coisa foi feita com a energia. Abriu a linha para transportar energia para o Centro-Sul brasileiro. Não, porque a visão do desenvolvimento no nosso país é da dependência externa. Né? O Brasil, o tripé do desenvolvimento do Brasil é destruição ambiental, não é? Dependência externa e exclusão social. Foi isso que desenvolveu, não é? Que criou esse país, né, descompensado, esse país que é o paraíso da discriminação, da exclusão. Então, o Brasil, com essas riquezas fantásticas, não consegue ter uma sociedade equilibrada, uma sociedade que permitisse que todos aqui, como outros países, né, conseguiram, né, usando bem os seus recursos e, sobretudo, aplicando sobre esses recursos mão de obra, tecnologia, enfim, desenvolvendo a nação. Eu queria finalizar parabenizando o senador Randolph pela iniciativa de relembrar esse momento. Eu acho que é muito importante para a nossa história, e nós somos um país que, infelizmente, tem memória curta, não é? Relembrar esses fatos marcantes numa região muito isolada, que continua ainda muito excluída. Não imagine que a União tenha grandes preocupações com o Amapá. Não tem.
Tanto não tem que estar lá a ponte 4 anos à espera, veja só, 4 anos, uma ponte pronta. Em tese, uma ponte une 2 pontos, né? Em curta distância, promove encontros. Nós aqui do Senado, na Câmara, fizemos a nossa parte, já aprovamos todos os acordos que estavam pendentes, porque aquilo cria uma relação muito próxima entre os 2 países. A ponte facilita o ir e vir das pessoas, então tem um acordo sobre transporte de cargas e de pessoas, tinha um outro acordo sobre comércio na fronteira, que esse acordo é muito interessante para quem mora no Oiapoque, né? Até porque hoje, com a desvalorização do real, quem mora na Guiana tem o maior interesse de comprar sua cervejinha no Oiapoque, né? Porque ninguém é de ferro, né? E não só a cervejinha, mas comprava os seus alimentos, não é? Porque é muito mais barato, né? Infinitamente mais barato, não é? Para um morador da Guiana atravessar o rio Oiapoque e comprar tudo pela metade do preço, em função da alta valorização do euro. Então, esses acordos vão promover uma integração maior nas 2 regiões e é preciso que a ponte funcione. Agora não tem mais razão para a ponte não permitir que a gente ande para um lado e para o outro, não é? É fundamental que o nosso governo, o governo do Brasil, corresponda àquilo que acertou com o governo francês, né? E conclua lá o que falta para a ponte, falta pouco, falta pessoal, falta só alguns equipamentos para a gente poder promover essa inauguração e essa integração. Eu vejo que o Amapá de 1943, eu cheguei 4 anos depois, né? 43 aos dias de hoje, deu um salto importante, não é? E produziu coisas fantásticas, não é? Para o seu povo. Agora precisa avançar muito mais, precisa esse olhar diferenciado, que esse olhar continue, porque nós somos responsáveis hoje pela preservação de uma das maiores riquezas da biodiversidade do planeta, não é? Então é uma responsabilidade grande, e não pode ser uma responsabilidade local só, é uma responsabilidade global e, sobretudo, uma responsabilidade nacional, não é? A União precisa entender que, para preservar e para desenvolver, nós precisamos de conhecimento, não é? Nós precisamos de investimentos na área do conhecimento. Você destruir uma floresta como a Amazônia sem saber o que tem dentro é como rasgar um livro sem ter lido, não é? Então, fica aqui, né, a nossa lembrança para os dias de hoje, depois de contar essa longa história, e perdoa se eu me alonguei. Muito obrigado, presidente.